Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse sexto domingo do tempo pascal, nesse dia 22 de maio, que queremos dizer e proclamar aos quatro cantos do mundo: Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. E com Ele nós queremos também viver essa vida de ressuscitado, essa vida que vive das virtudes cardeais, como nós temos estudado. Estudamos primeiro a prudência, a fortaleza e hoje essa virtude tão importante da temperança. É o número 181 do nosso livro de vida. A temperança é a virtude moral que nos modera nas atrações e nos prazeres, assegurando o domínio dos nossos instintos, apetites e concupiscências. Nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, 1809. Ela corresponde à graça de sobriedade, moderação e castidade. Eclesiásticos 5:2, não deixes o teu desejo e a tua força te arrastarem, indo atrás das paixões do teu coração. Eclesiástico 37, 27 a 31, filho, durante a tua vida prova o teu temperamento, vê o que te é nocivo e não o concedas a ti, porque nem tudo convém a todos, nem todos se comprazem com tudo. Não sejas ávido de toda a delícia, nem te precipites sobre iguarias, porque na alimentação demasiado está a doença, e a intemperança provoca cólicas. Muitos morrem por intemperança, mas aquele que se cuida prolonga a vida. Não te deixes levar, Eclesiástico 18, 30 a 31. Não te deixes levar por tuas paixões e refreia os teus desejos. Se cedes ao desejo da paixão, ela fará de ti objeto de alegria para os teus inimigos. A virtude da temperança nos dispõe a evitar todo tipo de excesso. Na nossa época, marcada pela sociedade de consumo, esta virtude é muito importante e necessária. É através da virtude da temperança que a graça da castidade impregna com a razão e o equilíbrio as paixões e os apetites da sensibilidade e da sexualidade. Se para o espírito do mundo viver bem é sinônimo de consumir o máximo possível e aproveitar da vida, para nós, discípulos de Cristo, viver bem significa amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Santo Agostinho vai dizer, tão interessante essa passagem, viver bem é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o proceder, de tal modo que se lhe dedica um amor incorrupto e íntegro pela temperança, que mal algum poderá abalar pela fortaleza, que a ninguém mais serve pela justiça, que cuida de discernir todas as coisas para não se deixar surpreender pela astúcia e pela mentira, através da prudência. São Francisco de Sales, a força precisa igualmente de ser justa, prudente e moderada. A temperança carece sempre de ser prudente, forte e justa. Enfim, uma virtude não pode ser perfeita se não se acompanhar das outras todas. Certas pessoas são dotadas pela natureza e são de uma natureza sóbria, simples, suave e casta. Contudo, isso não é da ordem da virtude. Não é virtude não querer comer por natureza. Não é virtude ter escolhido se abster, mas é virtude ter escolhido se abster. Não é virtude se calar por inclinação natural, mas é virtude se calar por razão. Muitos pensam ter as virtudes quando eles não praticam os seus atos contrários, isto é, os vícios. Mas é verdade que as tendências naturais consagradas a Deus podem tornar-se virtudes. Aquele que não é afligido pode se gabar pelo fato de não ser impaciente, não tendo nem por isso a virtude da paciência. Assim, pela graça do Espírito Santo, acompanhada pela nossa cooperação, o Senhor edifica o nosso ser espiritual sobre o nosso ser natural. 1 Coríntios 15, 46. Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois. Nossas tendências e inclinações naturais, Deus pode fazer novas todas as coisas pelo poder da sua palavra e do seu Espírito. São Francisco de Sales, no Tratado do Amor de Deus, Deus levanta o trono do seu poder sobre o pedestal da nossa fraqueza, o teatro das nossas enfermidades. Se quisermos que o nosso espírito siga os movimentos da razão, ele precisa de temperança para reprimir as inclinações da sensualidade. Mesmo se isso não nos é natural, é justamente por isso que podemos, pela graça do Espírito Santo, adquirir as qualidades e as virtudes pelas quais o nosso espírito é tornado manso,
obediente e flexível aos chamados e às vontades do Senhor. Cada um de nós precisa identificar qual é a virtude que deve trabalhar, mas algumas delas nos são mais urgentes e necessárias do que as outras. Filipenses 2, 12 a 13. Operai a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus que opera em vós o querer e o operar segundo a sua vontade. Então, irmãos, é muito impressionante ver essa interligação entre as 4 virtudes. Prudência, fortaleza, temperança, justiça, todas as 4 virtudes são interligadas. E essa frase de Santo Agostinho nos faz entender muito bem o papel de cada uma. Viver com amor incorrupto e íntegro pela temperança, não se deixar abalar pelos males, sendo forte pela graça da fortaleza, não servir a ninguém de forma desordenada pela graça da justiça e também discernir, aprender a discernir as coisas para não se deixar surpreender nem pela astúcia nem pela mentira através da graça da prudência. As 4 virtudes são interligadas e de verdade a temperança é essa virtude que vem moderar todas as coisas. Tempero, um prato bem temperado, é um prato que nem é salgado demais, nem insonso demais. Ele tem o tempero justo, a graça justa. Numa sociedade de consumo em que somos bombardeados de tantas falsas necessidades alimentares, de roupa, de prazeres, somos mais do que obrigados a pedir, a suplicar a virtude da temperança. A temperança é aquilo que vai nos dar o comportamento justo em todas as nossas inclinações, em todos os nossos comportamentos. Atos 15. Entretanto, haviam descido alguns da Judeia e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidares segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém, aos apóstolos e anciãos, para tratar do problema. Então pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a igreja, escolher alguns dentre os seus e enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé. Foram Judas, cognominado Barsabás, e Silas, homens considerados entre os irmãos. Por seu intermédio assim escreveram: os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Tendo sabido que alguns dos nossos, sem mandato da nossa parte, saindo até vós, perturbaram-vos, transtornando vossas almas com suas palavras, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós junto com os nossos diletos, Barnabé e Paulo, homens que expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos enviamos, pois, Judas e Silas, eles também transmitindo de viva voz estas mesmas coisas. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias. Quando vos abstenheis das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas, fareis bem, preservando-vos destas coisas. Passai bem. Tão bonita essa atitude justamente de temperança. Alguns na comunidade em que Paulo nessa comunidade estavam agitando, perturbando, criando confusão com palavras exageradas, com atitudes exageradas. E justamente Paulo e Barnabé, com outros irmãos, vão para ter uma atitude de temperança, de equilíbrio, de moderação. Eles vão para justamente dizer o que é justo, o que é necessário, mas nem de mais, nem de menos. E tão bonito esse adjetivo que falam de Paulo. Paulo e Barnabé, homens que expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, autênticos apóstolos que não falam apenas, mas que têm um testemunho de vida. Salmo 66. Deus tenha piedade de nós e nos abençoe, fazendo sua face brilhar sobre nós, para que se conheça o teu caminho sobre a terra, em todas as nações a tua salvação. Que as nações se alegrem e exultem, porque julgas o mundo com justiça, julgas os povos com retidão e sobre a terra governas as nações.
Que os povos te celebrem, ó Deus, que os povos todos te celebrem. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. O Senhor é aquele que vai nos fazer conhecer a sua face, conhecer o seu desejo, conhecer o seu caminho de salvação. A moderação, a temperança vai seguir por esse caminho de equilíbrio, vai seguir por esse caminho de salvação. Apocalipse 21, ele então me arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, com a glória de Deus. Seu esplendor é como o de uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe cristalino. Ela está cercada por muralha grossa e alta, com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos e os nomes inscritos, os nomes dos 12 tribos de Israel. As 3 portas por ao lado do oriente, 3 portas para o norte, 3 portas para o sul, 3 portas para o ocidente. A muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi nenhum templo nela, pois o templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol ou da lua para a iluminarem, pois a glória de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Essa construção espiritual que é a igreja, apoiada sobre o sim dos 12 apóstolos, essas 12 colunas, bonito esse nome que é dado ao bispo, aos bispos, aqueles que são os portadores, aqueles que são as colunas da igreja, aqueles que são os alicerces, os apóstolos do Cordeiro. E aí todo o edifício bem construído vive e permite-nos viver essa temperança, essa solidez, esse equilíbrio das reações. O Evangelho desse dia vai nos mostrar justamente aquilo que o Senhor quer nos falar. João 14, 23 a 29. Jesus responde: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras, e minha palavra não é a minha, mas a do meu Pai que me enviou. Estas coisas vos disse estando entre vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Vós ouvistes o que vos disse, e vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficarias alegre, por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais. Aquele que guarda a palavra, guarda a presença de Deus e se torna temperante em todas as suas decisões, em todas as suas atitudes. Essa paz é a paz da temperança, é a paz do equilíbrio, é a paz das decisões certas. Para terminarmos essa léxio de hoje, nos comentários da segunda carta aos Coríntios de São Cirilo de Alexandria. Os que possuem o penhor do Espírito e vivem na esperança da ressurreição, é como se já possuíssem aquilo que esperam. Podem dizer desde agora que não reconhecem a ninguém segundo a carne, pois somos todos espirituais e isentos da corrupção da carne. Com efeito, desde que brilhou para nós a luz do unigênito de Deus, fomos transformados do próprio Verbo, que dá vida a todas as coisas. E assim como nos sentíamos acorrentados pelos laços da morte, quando reinava o pecado, agora ficamos livres da corrupção para chegar à justiça de Cristo. Por isso, vivemos esse tempo pascal na alegria de sermos acorrentados ao Espírito.